Olá, intercessor, que bênção poder chegar até você para compartilhar das coisas especiais de Deus e do Espírito Santo. É essa nossa jornada em que nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo e aprendendo mais sobre ele. O nosso tema de toda a nossa série é Cheios do Espírito, é o encontro 3, que está baseado nesse material Cheios do Espírito, que inclusive incentivo você a adquirir para acompanhar semana após semana. Você poderá crescer muito aqui, atividades, temas de oração que você poderá estar usando durante a semana e aprendendo mais sobre o que nós estamos falando aqui no nosso Momento Amai. Hoje nós vamos ler o texto da Palavra de Deus que está em João, capítulo 16. A gente já falou com você na semana passada sobre esse texto, mas eu quero destacar hoje versículos 6 e 7. Jesus está falando, aliás, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aqui Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo e ele está colocando para nós que o Espírito Santo virá, ele será como conselheiro e ele também convencerá do pecado, convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça. Essa obra do Espírito Santo, nós já vimos no nosso primeiro encontro, na semana passada, sobre que o Espírito Santo ele é Deus conosco, que o Espírito Santo foi enviado para nos revelar Jesus. E o Espírito Santo também faz uma grande obra, que é a obra do convencimento. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Aqui o texto diz claramente, né? Quando ele vier, esse Espírito, tá? Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. A palavra de Deus revela a verdadeira condição espiritual da humanidade. Mas o homem, ele não consegue perceber isso, porque o mundo jaz no maligno e os homens estão cegos. Em Coríntios, Paulo fala sobre isso. Na carta aos Coríntios, Paulo menciona que é sobre a cegueira espiritual e que os homens não conseguem perceber e entender. O homem só consegue ver por obra e graça do Espírito Santo, quando ele dá ouvidos ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera a obra de convencimento. Nossa condição humana é muito limitada por causa do pecado. E nós estamos numa situação em que nós não podemos perceber a nossa própria condição pecaminosa. Então, o Espírito Santo traz essa luz para que nós possamos então entender, sermos convencidos que precisamos de um Salvador, convencidos sobre a obra do Calvário, convencidos que há um juízo sobre o pecado, que já está determinado, convencidos de que nós precisamos de um Salvador e que estamos afastados dele. É o Espírito Santo que nos leva a esse arrependimento sincero, nos convence para nos levar ao arrependimento. Você não veio a Jesus porque você é melhor que os outros, porque você é mais inteligente, perspicaz ou espiritual, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados da palavra de Deus. Mas por obra e graça do Espírito Santo, que nos revelou a obra de Jesus no Calvário, que nos trouxe o entendimento espiritual, esse convencimento que nós estávamos perdidos e que precisávamos de um Salvador, veio pelo Espírito Santo. Então a nossa caminhada cristã iniciou-se por obra e graça do Espírito Santo. E você veio a Jesus porque você deu ouvidos ao Espírito Santo. Aí sim veio a sua parte, que é o lado nosso, que é dar ouvidos ao Espírito Santo,
que é aceitar essa voz interior que nos fala e que nos convence, é deixar-se ser convencido pelo Espírito Santo. E daí o Espírito Santo te levou a Jesus, e por isso hoje você é de Jesus. Aí nós temos algo lindo na obra do Espírito Santo, que nos traz também um princípio maravilhoso como intercessores, que é o princípio da confissão. Quando a gente veio a Jesus, então a gente foi convencido e a gente confessou os pecados. E nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós entendemos que só Jesus é o Salvador. E esse arrependimento é a base do início de toda a caminhada com Deus. Sem Ele, nós não poderíamos, sem esse tempo de confissão e de arrependimento, nós não poderíamos avançar. Nós não temos como ter uma vida agradável a Deus e sermos recebidos sem arrependimento. Então, glória a Deus por causa de Jesus e pela obra dele do Calvário. E aí, então, quero falar um pouquinho com você sobre esse princípio da confissão. O princípio da confissão é a base para a nossa caminhada e também para a vitória na obra da intercessão e na batalha espiritual. O pecado, o que o pecado faz? O pecado abre brechas. O pecado, ele dá legalidade para que o inimigo haja em nós, em nossas vidas, ao nosso redor, na vida de outras pessoas. Então nós precisamos nos arrepender, concordar com o Espírito Santo, entendendo que nós somos pecadores e que nós precisamos de Cristo. Quando nós oramos, esse princípio também é um princípio ativo, muito importante, porque as pessoas precisam ser convencidas. Então, muito da nossa obra de oração é buscando que haja convencimento, que o Espírito Santo haja naquela vida, haja naquele grupo de pessoas, naquela família, haja naquela nação, naquele povo, naquela cidade. Então, pedir a ação do Espírito Santo, a intensificação dessa ação, para que então as pessoas venham a Jesus, para que seja quebrado então a legalidade do pecado que domina e mantém as pessoas escravas, prisioneiras do pecado. Somente por obra e graça do Espírito Santo, como nós já mencionamos. Então, grande parte do nosso trabalho de intercessão é buscar a ação do Espírito Santo e pedir pelo quebrantamento de vidas para que elas sejam resgatadas, que elas venham a Jesus. Se houver pecados não confessados a partir da nossa própria vida, tá? Nós estamos dando legalidade para que o inimigo haja contra nós e nossas orações são impedidas de chegar diante de Deus. Então, quando nós oramos, em primeiro lugar, aí vem um princípio muito importante, nós precisamos chegar a Deus e confessar os nossos pecados. A palavra de Deus diz em 1 João 9, se confessarmos, é um condicional. Então, se você confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Agora, a primeira ação que vai determinar então a reação, a resposta. A ação é confissão. Da confissão vem a reação. Então, Deus é fiel e justo para perdoar. O seu amor está liberado. O perdão é exercido. Diria assim, o perdão já está liberado para aquele que se arrepende. Para experimentar o perdão, precisa arrependimento. É necessário confissão de pecados. Se não confessar, arrependendo-se dos seus pecados, não se experimenta o perdão, não se experimenta a nova vida. E também isso então se torna verdade no nosso cotidiano. Mas eu já tenho Jesus, eu já vim a Jesus, agora eu já sou de Cristo, você já é de Jesus. Que benção que você é de Jesus. Você está aqui ouvindo essa palavra, você quer orar, você quer ser vitorioso na vida espiritual, como intercessor, colocar pessoas diante de Deus, buscar salvação de vidas. Então você precisa, em primeiro lugar, quando você se achega a Deus, confessar os seus pecados. Porque muitas vezes nós não percebemos que durante a caminhada, o pecado está ali.
Então nós não vivemos mais no pecado, mas o pecado muitas vezes acontece. Ok? Ele não é mais algo que faz parte, você não está imerso no pecado, vivendo no pecado, imundo. Não, você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Você já não é, você já é um pecador arrependido. Você não está perdido, você é um pecador arrependido. Mas o cotidiano, a nossa caminhada terrestre, nós estamos nesse mundo. Então, aqui, ali, há situações, falem palavras, pecamos no falar, pecamos muitas vezes no olhar, pecamos no julgar, pecamos no nosso agir, pecamos em sentimentos, emoções que deixamos dominar o nosso coração. E a partir daí, muitas vezes temos atitudes erradas, ou sentimentos contra alguém, mágoas. Então, isso nós precisamos confessar. Nós precisamos, quando entramos num tempo de intercessão, antes é muito importante, a gente sempre fala com os intercessores, limpe o canal. O que nós estamos dizendo é que você precisa chegar diante de Deus. Em primeiro lugar, você como canal da intercessão, aquele que vai colocar-se diante de Deus, e o Espírito Santo vai fluir através de sua vida para orar pelas causas do reino de Deus que o Senhor está colocando para você orar. Você precisa antes confessar os seus pecados, pedir ao Senhor perdão de alguma coisa que não esteja agradando ao Senhor. Veja bem, aqui no texto nós temos um parágrafo que fala assim, precisamos caminhar em intimidade com o Espírito Santo a ponto de estarmos atentos à sua orientação, quanto também às nossas fraquezas, quanto a pecados não confessados e até mesmo quanto a atitudes no cotidiano que não têm agradado ao Senhor. E eu incluo aqui também os pecados de omissão, aquilo que nós deveríamos ter feito e que nós não fizemos. As omissões também precisam ser colocadas diante de Deus. As nossas orações têm o efeito de mudar situações e transformar realidades quando estamos na presença de Deus. Permita-se ouvir a voz doce do Espírito Santo. Ouça-o para que ele revele a você tudo que não agrada a Deus. Muitas vezes são pecados sutis, coisas pequenas, mas que nos tiram da presença do Senhor. Então, confesse os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados. Eu quero desafiar você essa semana, no nosso tempo com Deus, no Encontro 3. Há um comentário muito interessante para você essa semana colocar em prática. A palavra de Deus nos diz que aquele que começou a boa obra em nós a completará até o dia de Cristo. Isso está em Filipenses 1:6. Nos seus momentos diários de oração nessa semana, separe um tempo para examinar o seu coração. Peça ao Espírito Santo que o ajude a ver tudo aquilo que não agrada a Deus. E então fortaleça-se na oração e na palavra de Deus para vencer todos os desafios. Ore diariamente assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso está no Salmo 139, versículos 23 e versículos 24. Que seja o seu texto de oração essa semana. Peça ao Espírito Santo para mostrar. Peça ao Espírito Santo para limpar o seu coração, a sua vida. E eu sei que o Espírito Santo vai estar revelando, o Espírito Santo vai estar mostrando. O Espírito Santo vai estar dirigindo você. E antes de iniciar o seu tempo de intercessão, faça um tempo de sondagem, permitindo que o Espírito Santo revele. E depois confesse, arrependa-se, busque a purificação pelo sangue de Jesus. E aí sim eu sei que Deus vai realmente operar muito através da sua vida pela intercessão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco na Tua presença agora os Teus filhos. Eu peço uma semana muito abençoada, em que o Teu Espírito esteja examinando os nossos corações. Cada um de nós, Senhor. Que o Teu Espírito esteja sondando, como Davi orou, nós oramos. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Vê se há em mim caminhos maus, caminhos que não Te agradam. E nos guia pelo caminho eterno. Mostra-nos, Senhor, para que possamos confessar, nos arrepender
e restaurar o nosso relacionamento contigo por obra e graça do teu próprio Espírito. Vem, Senhor, e opera nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa na companhia do Espírito Santo.